Já está quase tudo pronto, ainda tem uns detalhes para a gente terminar. Estávamos pintando aqui, o pessoal pintando aqui na frente hoje, lá fora. E nós louvamos a Deus por isso, por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, não é verdade? E tão bom é um ambiente que estava ruim e que ficou melhor. Não é verdade? Um ambiente limpo, estava quebrado, consertou. Estava sujo, limpou. Tá certo? A reforma. Assim também é na nossa vida. Deus não quer nada fora do lugar na nossa vida. Deus não quer as coisas quebradas na nossa vida. Deus não quer cantos sujos na alma. Deus deseja que nós sejamos santos, puros. E veja, o fato de dizer que nós somos santos, assim como Paulo aos Efésios disse que aquele povo de Éfeso era santo, mas o mesmo Paulo disse que aquele povo ainda estava em Éfeso. Portanto, tem uma cidadania dupla. Ele diz, Paulo, o apóstolo, aos irmãos que estão em Cristo Jesus, primeiro endereço, em Cristo, e que estão em Éfeso, salvos em Cristo, em Éfeso. Portanto, eles têm a cidadania do céu, mas ainda têm que pisar no chão desse mundo. E veja, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou lavar os seus pés, e disse, explicando, eu vou lavar os seus pés porque você já está limpo, isso tem a ver conosco. Nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas nós ainda temos contato com a lama desse mundo. Não gostamos mais da lama, amém, gente? Mas volta e meia vai respingar alguma coisa. O que você tem que fazer? Senhor, me limpa. Vai para a confissão, vai para o socorro. E nós vamos falar disso hoje. Vamos dar uma pausa breve por esta quarta-feira para meditar no fato de que a vontade de Deus para nós, e quando digo a vontade de Deus, é a vontade final também, é a santificação. Por quê? Porque é na santificação, tanto do ato, quanto do processo, quanto da santificação final, que é a glorificação, é que nos é devolvida, cada vez e gradativamente, a semelhança com Deus. Se o filho tem que parecer com o pai, é no processo da santificação que isso vai se tornando evidente. Abra sua Bíblia, portanto, na primeira carta de Paulo aos crentes de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Pode até botar um pouquinho mais aqui para mim. E nós vamos ler o versículo 3. A parte A. Veja o que diz. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Vamos repetir então? A vontade de Deus para vós. Amém. Pai, dá-nos da tua direção aqui, Senhor. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Já parou para pensar que tudo que Deus faz e tudo que Deus fez por você é para tornar você um santo? Por que Jesus morreu, gente? Não foi para tirar a gente do pecado? Não foi para fazer para o Pai um povo santo, adquirido? Por que o Espírito Santo nos foi dado, gente? Não foi para nos tornar cada vez mais santos? E por que nós temos que nos tornar cada vez mais santos? E por que no dia da glorificação nós teremos um novo corpo? Porque esse corpo velho não vai entrar. Porque nós seremos tornados mais santos. Então veja, tudo, absolutamente tudo que Deus fez por nós tem uma intenção final: nos tornar mais santos, mais parecidos com o seu Filho Jesus. Portanto, isso já é razão suficiente para levarmos muito a sério a santificação. Sim ou não, gente? Muito a sério. Porque se Deus fez o que fez para me tornar mais santo, então eu preciso levar isso muito a sério. Eu preciso entender que esta, de fato, é a vontade de Deus. Veja, a meta final de Deus, se é que eu posso usar essa expressão, a intenção final, ou melhor, o propósito final de Deus para tudo é a nossa santificação. Por quê? Isso não tem a ver conosco. Isso tem a ver com a glória dele, porque a glória dele é vista mais claramente em pessoas que se pareçam com Jesus. Eu me lembro da história, e se ela é verídica em todos os fatos, a gente não consegue atestar, mas assim ela é contada. A história do quadro A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, quadro que rendeu muitos livros e filmes, enfim. O fato é que a história conta que Leonardo da Vinci precisava pintar o quadro da Última Ceia. E ele foi procurar homens nos quais percebesse os atributos físicos que remetessem a ele a semelhança do personagem. Ou seja, ele precisava olhar para uma pessoa, para um homem e dizer assim: esse camarada aqui tem cara do João. Esse aqui parece muito o Tiago. E ele foi escolhendo para ser os 12, inclusive Jesus. E ele encontrou o personagem Jesus, Pietro Bondinelli, quando foi a uma igreja e um coral estava cantando lindamente, e uma das vozes masculinas, que era uma voz muito bela, estava sendo interpretada por Pietro, e ele, quando olhou para aquele homem, com a sua face mansa, com a sua voz trabalhada, com um jeito muito envolvente no olhar, sereno, ele disse: este pode ser Jesus. Eu quero este modelo. Então convidou aquele tenor para que ele pudesse posar com o seu rosto, para que ele pudesse desenhar o personagem Jesus. Mas 4 anos depois, Leonardo da Vinci ainda não tinha completado a sua obra. Faltava um último personagem. Ele precisava de um personagem que ele pudesse descrever como Judas Iscariotes. E ele precisava de uma face carrancuda, amargurada, pesada, cheia de ira, que tivesse todos os atributos ruins num só olhar. 4 anos depois, ele vê um homem na sarjeta, no chão jogado,
e faz uma proposta para ele: olha, eu estou lhe vendo e eu vejo que você é o personagem que eu preciso para finalizar um trabalho. E o homem aceitou, e Leonardo da Vinci estava fazendo ali a sua imagem na tela, e ao terminar, aquele homem perguntou para Da Vinci: Da Vinci, você não está lembrando de mim? Eu sou Pietro Bondinelli. Há 4 anos passados você me retratou como Jesus aqui. Ele havia saído do ambiente da igreja, havia deixado o coral, começou a uma vida dissoluta e agora estava na sarjeta. E a sua face não só estava suja, mas estava completamente desfigurada pelo pecado e pela dor. Veja, entende quando eu estou dizendo o que a Bíblia nos diz aqui? A vontade de Deus para vós é a santificação. Compreende que, muito além dessa história de Leonardo da Vinci, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E essa é a razão pela qual a santidade não só nos faz bem, mas a santidade também faz bem a quem está ao nosso redor. Estênio Márcios tem uma música que é belíssima, como todas as que ele compõe, mas em uma ele diz: a santidade é leve. Perceba, a grande questão é que para chegarmos a essa santidade leve, nós precisamos lutar pesado contra o pecado. Quantos concordam? A luta contra o pecado é leve, gente? A santidade é, mas a luta contra o pecado é ferrenha, é diária, é constante e é pesada. Não é à toa que o autor aos Hebreus chama a atenção, dizendo no capítulo 12, no verso 4, vocês ainda não lutaram a ponto de derramar sangue. Ou seja, vocês precisam entrar com toda a força nessa batalha. Mas veja, ainda que seja assim, eu quero usar esses minutos que nos restam para dar uma esperança ao nosso coração de que é possível fugir de um comportamento legalista, ou seja, só pela lei, só para os outros verem, só para ganhar prestígio, só para dizer no final eu fiz certo. É possível fugir deste legalismo, é possível fugir do mundanismo e ir para os braços do Senhor viver uma vida santa e pura. Ainda que pecando, ainda que pecadores, mas uma vida de quem odeia o pecado e ama Jesus. Amém, gente? Percebemos que nós não somos anjos ainda, quando nós olhamos, por exemplo, para Jó, no capítulo 9, no versículo 28, ele disse: com certeza eu não serei inocentado. Quem está falando é Jó. Nós vemos o rei Davi dizendo para Deus no Salmo 143, versículo 2: Senhor, não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Nós vemos o Daniel, um homem exemplar. A Bíblia não menciona nenhum pecado de Daniel, mas Daniel confessa um pecado que era do povo. Senhor, nós praticamos o mal, agimos impiamente e de maneira rebelde. Nós vemos Isaías, o profeta palaciano, no capítulo 6, no versículo 5, dizendo: ai de mim que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você percebe Simão Pedro em Lucas capítulo 5, no versículo 8, depois que Jesus multiplica, ou depois daquela pesca maravilhosa onde os peixes foram multiplicados nas redes, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Nós vemos ainda, meus irmãos, Paulo exclamando em Romanos capítulo 7, no versículo 24, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo João,
na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 8, ele vai dizer: se nós dissermos que não temos pecado, fazemos dele, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E por fim, nós não podemos esquecer do irmão de Jesus, o apóstolo, do irmão de Jesus, o escritor Tiago, no capítulo 3, do versículo 2, quando ele disse: nós pecamos em muitas coisas. Ou seja, esses grandes homens de Deus confessaram que não eram impecáveis. Nós estamos nessa condição aqui, mas a razão dessa palavra não é nos afundarmos nisso. A razão é tomarmos a partir disso e entendermos que a graça do Senhor pode nos ajudar na luta contra o pecado. E eu quero dizer aqui hoje razões pelas quais nós podemos lutar contra o pecado. A primeira, nós podemos lutar contra o pecado porque Deus nos prometeu escape a todas as tentações. Pega essa bênção para o teu coração. Ouça o que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 10, no versículo 13. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, ou seja, não foi Deus que mandou, foi coisa do homem, ou seja, da carne. Mas Deus é fiel, olha a promessa, e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pastor, mas eu fui tentado e eu caí. Caiu, mas poderia não ter caído, porque a promessa é que o Senhor lhe fortaleceria para resistir. Vocês estão compreendendo? E o pecado é exatamente isso, errar este alvo, errar essa dose de graça que o Senhor tem para o seu coração e deixá-la para fora do seu comportamento. Agora veja, pelo contrário, juntamente com a tentação, olha o que Deus faz: providenciará uma saída para que possais suportar. Ficou leve ou não? É bênção isso aqui para nós. E às vezes a gente pensa em tentação com coisas da carne, Nós temos tentações que nós já domesticamos, ou melhor, pecados que domesticaram muitos crentes. Pecado da língua, da ira. Aquela palavra que você já acostumou dar para aquela pessoa que já desgastou e você está na tampa com ela? Ou você acha que isso agrada a Jesus? Aquele mingau que você está dando para a criança e você está na ira e você dá um beliscão assim, que Jesus está vendo? Você acha que Jesus gostou? Vocês estão entendendo que as coisas são pequenas, mas que nos afastam da comunhão do Espírito? Uma olhadela para o pecado, para ver se ele está te olhando. Aquela conferida para ver se você está sendo olhada, admirada. Perceba que são esses pecados domésticos que, como pequenos insetos, vão parasitando a alma e depois você não quer orar, você não quer ler a palavra e você pergunta: o que está acontecendo? Você está doente. Porque doente é que não quer comer. Doente é que não quer fazer exercício. Tá certo? Perceba aqui. Por que nós podemos escapar das tentações? Porque Deus nos prometeu um escape. Vamos repetir, gente? Deus nos prometeu um escape. Aí você pensa o seguinte: pastor, hoje a coisa não está como antigamente, não. Antigamente o pessoal amarrava cachorro com linguiça. Você já ouviu essa expressão? O cachorro não sabia que era linguiça, né? E hoje, como se ele estivesse mais esperto, ele acaba comendo ali a linguiça. Veja.
Olha só, preste bem atenção nisso aqui. Você fica se escondendo atrás de um argumento de que hoje o mundo está mal, que as crianças agora estão envolvidas, que, meu Deus, e agora o que vai ser? Ouve isso aqui. 1 Pedro 2, 7. Se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípio, ou sem princípios, porque vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias ao ver e ouvir as obras perversas deles. Verso 9, o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos. Ou você acha que a gente está diferente de Sodoma e Gomorra? Você lembra o que aconteceu com Ló? Quando recebeu os anjos do Senhor, os homens da cidade queriam possuí-los como se mulheres fossem. O homossexualismo generalizado, uma orgia danada naquela cidade. A diferença é que hoje isso está na televisão, nas telas, seja o que for, mas sempre existiu. A palavra de Deus diz o seguinte: se Deus livrou Ló, vai livrar os piedosos. Amém, gente? A gente crê nisso. A gente crê nisso. Quando você achar que a coisa está apertando, meu irmão, aguenta só mais um pouco. Daqui a pouquinho Jesus está voltando. E se ele vê que a gente não vai aguentar, ele mata a gente e leva para ele. Tá certo? Pastor, isso é muito forte. Fica melindrado não, meu irmão. O dono da sua vida é ele. Tá? Eu prefiro ter uma vida curta aqui, tendo lenha para queimar, do que fazendo hora extra, pecando contra Deus. Ou não? Eu quero viver na eternidade com Jesus. E se Ele me der muito tempo aqui, glória a Deus, desde que eu o glorifique aqui. Quero viver muitão. Amo viver. Mas eu quero continuar a amar vivendo para Deus. Assim deve ser a nossa vida. Por que nós podemos então, gente, lutar contra o pecado? Porque Deus nos prometeu o escape. Segunda razão pela qual eu vou ter que terminar, porque teríamos outras razões. Olhando para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra que nós podemos lutar contra o pecado e vencê-lo quando nós olhamos para Jesus. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvens de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que está proposta, fixando os olhos em quem, gente? No governo? No Lula? No Bolsonaro? No Congresso? Não. Como é que o crente vence o pecado? Olhando para Jesus. Amém, gente? Esse é o segredo do crente, olhar para Cristo. Você não está cego que está ao seu redor, não. Acontece que você tem um alvo, e o alvo da sua vida é seguir na direção que está Jesus. Agora, duas categorias aqui que podem atrasar o seu passo. A primeira é o embaraço, a segunda é o pecado. Porque tem coisas que não são pecado, mas pode embaraçar a sua vida. Se você começou a ter que explicar demais uma situação, já começou a te embaraçar. Não, porque eu faço isso, por causa disso, até você chegar na sua razão e você tem que explicar aquilo 10 vezes para 10 pessoas. Meu irmão, está embaraçando você.
Você está entendendo? Uma carona pode não ser um pecado, mas pode ser um embaraço. Uma conversa pode não ser um pecado, mas pode ser um embaraço. E todo embaraço é uma antessala para um pecado, seja seu ou seja de alguém. Porque você pode até não pecar, mas levou alguém a pecar. Jesus não gosta de embaraço. Tudo com Jesus é na lisura. Tudo com Jesus é às claras. Tudo com Jesus é para que todo mundo possa ver. Então veja, como é que nos é garantido ou garantida a vitória contra o pecado. Porque nós podemos olhar para Jesus, na direção de Jesus. E temos dito aqui, nós precisamos fazer uma oração. Meu Deus, se a direção que o Senhor tem não é essa para a minha vida, o Senhor pode arrancar da minha frente. Eu não quero, não. Pode tirar. Fiz essa oração hoje. Essa oração hoje. Bem cedinho. Meu Deus, tem isso e tem isso. Qualquer coisa que não for do Senhor, o Senhor pode arrancar da minha frente. Eu só quero o que o Senhor gosta. Fazendo assim, meu irmão, já é difícil a gente caminhar. Tá certo? É só que se a gente olhar para Jesus, é possível. Você crê nessa palavra? Queremos isso para a nossa vida? Em tempo oportuno, meus irmãos, eu quero dar mais 2 razões em algum outro momento. E 2 garantias sobre as quais nós podemos ter a certeza de que podemos vencer na luta contra o pecado. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém.